Então convido a todos nesse momento para que fechem os seus olhos. Boa noite, Ari. Boa noite, Helena. Boa noite, Mitico. Todos que entraram aí durante a nossa canção. Vamos fechando os nossos olhos e respirando profundamente, trocando as energias do nosso corpo, para que nós estejamos ligados, conectados, focados neste momento onde nós nos dedicamos para cuidar da alma, do espírito. Numa semana onde a gente tem ela atropelada, corrida pelos afazeres do dia a dia, pelos compromissos, muitas vezes a gente acaba esquecendo da prece, acaba esquecendo da conexão, que nesse momento a gente possa fortalecê-la. E sentindo toda a paz interior nos envolvendo, vamos sentindo a presença dos nossos mentores, nossos anjos da guarda, irmãos, companheiros que estão conosco há muito tempo, dedicados a nos auxiliar em nossa missão, nosso compromisso nesta encarnação. Vamos sentindo a presença dos mentores deste trabalho abençoado, do Espírita Soul, que neste momento nos conectam, nos entrelaçam através dos nossos pensamentos, que estão irmanados num objetivo comum do autoaprimoramento, do autoconhecimento, do estudo do Evangelho. E vamos sentindo a presença também dos mentores dos nossos lares. Vamos agradecendo a eles por cuidarem de nós, cuidarem da nossa família, que neste momento eles conosco possam abrir as portas de nossa casa para que a espiritualidade e todos os responsáveis pela limpeza, proteção, higienização possam adentrar em nossos lares, que as equipes dos índios Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel e os filhos do deserto de Sulamia possam adentrar em nosso lar, em nossos lares, realizando toda uma limpeza energética, fluídica, retirando formas pensamentos, miasmas. Eles vão passando por todos os cômodos, higienizando, cuidando para que todos os ambientes estejam limpos e preparados para o Evangelho desta noite. Vamos voltando à frente da nossa casa e vamos nos encontrando com Ricardo, seus arqueiros, seus lanceiros, que ele permita que um ou mais de seus soldados fiquem de guarda à frente de nosso lar, guardando, protegendo a nossa casa contra toda e qualquer negatividade ao longo de toda esta semana. E assim, depois de todo esse trabalho de proteção e de higienização, a gente vê a nossa casa envolvida em uma redoma. No seu topo é hasteada uma bandeira branca, um farol reluzente é aceso e toda a espiritualidade neste momento pode verificar que em nossos lares está sendo realizado um evangelho. Todos os irmãos necessitados da palavra, do ensinamento, assim como nós, possam se fazer presentes e nos acompanhar. Vamos sentindo a presença também das equipes espirituais de professor Eurípides Barçanufo, de Dr. Bezerra de Menezes, e vamos nos ligando aos irmãos apóstolos, a Paulo, Maria de Magdala, todos esses irmãos que em sua vida buscaram, da maneira que eram, seguir o Cristo, divulgar o Evangelho, à sua maneira, para que hoje pudéssemos estar aqui reunidos na busca do nosso aprimoramento espiritual, assim como um dia eles tiveram essa oportunidade. Hoje estamos aqui com o mesmo objetivo.
Vamos sentindo também a presença da nossa mãe, Maria de Nazaré, do todo o seu carinho. Vai nos abraçando. Vamos sentindo o seu afago, o seu amor de mãe nos envolvendo. E vamos deixando em suas mãos as nossas angústias, as nossas dores, aquilo que nos faz mal. E quando esses sentimentos vierem à tona, que nós possamos nos lembrar dela. Que seu amparo possa nos acalmar, nos dar forças, esperança e coragem. Vamos sentindo a presença do Mestre. Todo o seu amor irradia e nos envolve. E agradecemos a Jesus por termos a oportunidade deste momento de estudar o seu Evangelho, os seus ensinamentos, de tentarmos, dentro das nossas limitações, das nossas capacidades, vivenciá-lo com esperança de que em breve possamos cada vez mais superar as nossas faltas, aquilo que ainda dificulta a nossa evolução. E obrigado, Pai, pelo dom da vida. Obrigado por estarmos reunidos na noite de hoje, pelas oportunidades que temos, pela família, pelo trabalho, pela saúde, por tudo que somos, por tudo que temos, que em verdade pertence a Ti. Agradecemos do fundo do nosso coração, quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho da noite de hoje. Espero que todos estejam bem. Boa noite para aqueles que chegaram durante a nossa prece. Boa noite para aqueles que chegaram durante a nossa música. E vamos para o nosso Evangelho de hoje. Vou botar o tema aqui no YouTube, né? O fermento da vida. Boa noite, Jeane. Boa noite a Maria José, que já está colocando aqui as vibrações. Boa noite ao Uriel, nosso amigo aqui do Espiritismo 24 horas. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ari. Ari, eu já tinha até lembrado já, né? Bora lá, gente. Bora lá, bora lá. Boa noite, mãe. Não te vi aí. Boa noite, Muri. Boa noite, Valdenir. Galera aí. Presente. Vamos lá. Então vamos falar do fermento da vida. Mais um texto que eu acabei fazendo adaptação no título, porque no livro das parábolas dos ensinamentos de Jesus, do Cair Bar, ele tem uma outra conotação. Aí eu humildemente dei uma expandida nele. Vamos lá, vamos para a passagem do Evangelho. Ela diz o seguinte: quando os discípulos atravessaram para o outro lado, perceberam que haviam esquecido de levar pão. E então Jesus lhes disse: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então o título que está lá no livro do Cair Bar é Fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos começaram a discutir entre si, achando que ele, Jesus, falava isso porque não tinham trazido pão. Percebendo o que pensavam, Jesus disse: por que estão preocupados por não terem pão?
onde está a sua fé? Ainda não entenderam? Não se lembram de quando multipliquei 5 pães para 5.000 pessoas e de quantos cestos sobraram? Ou dos 7 pães para 4.000 e quantas cestas ainda recolheram? Como não percebem que não estou falando de pão, quando digo para tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus? Não me refiro à comida, mas sim ao ensinamento deles. Mateus capítulo 16, versículos de 5 a 12. Então, para a gente entender o contexto dessas frases que Jesus, dessa frase que Jesus trouxe, né, esse alerta que Jesus trouxe, vamos entender todo o contexto daquela situação. Em uma das grandes viagens missionárias que Jesus fez, ele tinha saído de Generassé, passou por Tiro e Sidom, depois atravessou a Galileia e aí ele chegou em Magdala. Essa chegada em Magdala, depois de ter feito toda essa peregrinação, que é o trecho aonde Jesus tem essa conversa com os apóstolos. Durante todo esse percurso que ele fez, ele operou diversas maravilhas, né? Então ele curou enfermos, ele saciou a fome, como ele disse na mensagem, né? De 4.000 pessoas uma vez, depois de 5.000, através da multiplicação dos pães. E esses feitos que Jesus realizou, eles tinham por objetivo fortalecer a ideia de que ele era o Salvador, né? De que ele era o Messias, porque até então o Messias para eles não tinham as características de Jesus, então ele precisava operar algumas situações que fizessem com que eles acreditassem que ele tivesse alguma coisa de diferente. Muitos daqueles hebreus, daqueles judeus, eles eram meio desiludidos já com a religião, né? Porque era um povo que já vinha sofrendo bastante, esperando as realizações proféticas, a vinda do Messias que não acontecia. Então, a questão dos milagres era até importante nesse sentido para que renascesse, acendesse a chama naquelas criaturas. E aí, dentro desses milagres, Jesus acabou deixando uma série de provas da autoridade moral dele, do seu espírito, da autoridade moral do seu espírito, e também da questão científica que, tempos depois, o espiritismo veio para explicar. Então, isso tudo aconteceu mesmo que aquelas criaturas não tivessem ainda aquela compreensão, mas trazidos através dos evangelhos e através do tempo, querendo ou não, né, a gente aos poucos vai tendo determinadas compreensões do que se passou. Então, voltando para aquela passagem do evangelho, quando Jesus ele saiu do Monte Carmelo, lá na Galileia, e que foi o lugar onde ele acabou fazendo toda a questão da multiplicação pela segunda vez, ele pegou um barco e foi, como eu disse, lá para Magdala. E os discípulos se encontraram com ele naquele momento. Então, era normal os apóstolos, quem assistiu The Chosen já percebeu isso, né? Os apóstolos carregavam a comida, né? Eles não carregavam muita coisa, eram coisas mais simples, acabavam se alimentando dos frutos do caminho e tudo mais, mas pão era uma coisa que eles sempre tinham. Então, os apóstolos carregavam, alguns deles, né, os pães durante as viagens. Mas por conta das multiplicações dos pães, eles acabaram saciando muitas almas ali, era muita gente. E acabou o pão. E eles ficaram aflitos, né? Porque naquele momento eles queriam comer e não tinham mais pão. E é aí que entra essa passagem do Evangelho. Então, Jesus percebeu a aflição daqueles irmãos e aí ele recomendou, né, com bastante insistência, que eles não se preocupassem, que eles tivessem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. A princípio, eles não tinham entendido muito o que Jesus queria dizer, né? Eles não estavam entendendo aquela expressão. O que tem a ver o fermento dos fariseus e dos saduceus? Na verdade, eles achavam que Jesus estava recriminando eles por terem esquecido o pão. Como Jesus usou a palavra fermento, eles achavam
que era exatamente essa questão. Tá faltando pão, vou ser recriminado por isso. Porque, querendo ou não, fermentação, né, faz parte do processo de panificação. Então Jesus foi lá e explicou: olha, vocês ainda não entenderam que eu não estou falando de pão. Eu não estou repreendendo vocês por não terem trazido o alimento. Vocês acabaram de ver que eu alimentei 4.000 pessoas e ainda sobraram os cestos cheios, né? Então, se eu fiz isso para uma multidão, se eu conseguir multiplicar o pão para aquelas pessoas, por que eu não multiplicaria para vocês quando vocês sentissem fome? Por que tanta preocupação com coisas passageiras? Então, ele traz aquela situação, aquela angústia que eles estavam tendo pela falta do pão, pela vontade de comer e não ter o pão, como uma questão passageira. Então Jesus traz como uma questão momentânea. Por que se prendem apenas ao pão da terra? E aí Jesus vai além da questão material, né? Ao pão da terra que sacia naquele momento. Ao pão da terra que logo depois traz de volta aquela necessidade, aquela vontade de comer. E aí ele pergunta: onde está a fé de vocês? O que realmente importa é o pão do céu. É aquele que nutre para sempre. Se eu mencionei o fermento dos fariseus e dos saduceus, por que ainda pensam no pão material? E aí foi aí que eles de fato compreenderam a analogia que Jesus queria fazer relacionada ao fermento. Ele não estava falando do material, né? O fermento dos fariseus e dos saduceus era a forma com que eles doutrinavam a fé, os ensinamentos das escrituras, né? Era esse o ponto que Jesus queria chegar. Até aí tudo bem? Compreendido? Hoje a gente vai ter menos troca, tá, gente? É mais pra gente refletir sobre a mensagem. Então, fermento é aquilo que ajuda o pão a crescer. A gente pode fermentar o que a gente quiser na nossa vida. Os fariseus e os saduceus fermentavam nos seus corações aquilo que as escrituras traziam e eles fermentavam ao pé da letra, como era a compreensão deles. Então, eles vivenciavam, como a gente vem falando nos últimos evangelhos, né? Eles vivenciavam aquilo, mesmo tendo passado tanto tempo, aquelas leis mosaicas tendo passado tanto tempo para eles, eles ainda levavam a ferro e fogo. Era o que eles acreditavam, era aquilo que tocava ainda os corações deles. Então, Jesus acabava usando algumas expressões para recriminá-los, mas na verdade era muito mais para alertar as pessoas, porque ele sabia que aqueles irmãos não queriam acreditar em Jesus, né? Não queriam trocar de filosofia de vida, porque aquilo era o que alimentava o coração deles. Mas Jesus estava lá para plantar uma semente, não só neles, mas naqueles que estavam ali à sua volta. Então eram os crentes, eram os descrentes, eram aqueles que tinham algum questionamento, colocavam em xeque alguma questão trazida nas escrituras que para eles não faziam algum sentido, como hoje a gente faz uma análise fria, né? Racional da Bíblia, faz uma análise racional da literatura espírita. Isso é muito importante. Então, todos nós podemos fermentar tudo aquilo que nós desejamos em nossas vidas. Pode ser para o bom, pode ser para o mal, e isso vai depender das escolhas que nós fazemos. Um fermento em um pão, ele ajuda o pão a crescer, a ficar bonito, a ficar saboroso. O fermento por si só, ele não tem um sabor agradável, né? Não vai ser muito, mas a hora que junta com o objetivo, ele faz crescer aquilo que seja pro bom
ou para o ruim. E aí a mesma coisa acontece quando a gente fermenta as nossas crenças, quando a gente fermenta os nossos sentimentos. Nós ainda somos criaturas cheias das imperfeições, né? Cheias das falhas. E quando eu falei na prece, né, dos apóstolos, os apóstolos eram gente como a gente, eram irmãos mais próximos daquilo que nós podemos comparar dentro daquela realidade cristã, onde Jesus, a gente não consegue imaginar a sua grandeza, mas os apóstolos, Paulo, né, todos aqueles irmãos que suaram bastante naquele período, eram pessoas comuns, né? Eram pessoas que Jesus escolheu para falar. Claro que alguns ele já sabia que tinha dentro de si aquele algo a mais, aquilo que faria com que o evangelho fosse levado à frente. Tanto que de 500 da Galileia estiveram ali presentes no final da vida de Jesus apenas 12, mais aqueles, né, que estavam ao seu redor, a sua mãe, Maria de Magdala, enfim, algumas outras pessoas. Então, aquelas criaturas imperfeitas que Jesus via neles as suas imperfeições, via também aquilo que pudesse fazer o seu pão crescer, né? Só para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando, quando Pedro fermentava, né? Usa a expressão do passado. Quando Pedro fermentava a sua impulsividade, que era aquele ponto onde ele tinha mais fraco, ele criou várias situações que o constrangeram. Agora, quando ele fermentou o lado bom, quando ele fermentou aquilo que ele tinha de valoroso, ele deu exemplos de coragem, exemplos de liderança. Levi ou Mateus também, quando ele fermentou em si aquilo que não era bom, que era o seu egoísmo, antes mesmo da sua conversão, ele levou ele para um caminho onde o seu povo o considerava um traidor, porque ele pensava apenas em si naquele momento. Quando ele fermentou, após a sua conversão, o seu melhor, ele deixou mostrar um exemplo lindo de abnegação, que era deixar um status, uma posição social, deixou essa vida para trás para acompanhar Jesus dentro de toda a sua simplicidade. Maria de Magdala também, né? Quando ela fermentou o seu lado ruim, que era a sua luxúria, isso acabou destinando ela para uma vida que a distanciou dos princípios morais. Depois que ela se converteu, né? E isso acabou deixando ela numa situação de abandono, onde ela sofreu bastante. E aí depois que ela se converteu, ela esteve num outro patamar, né? Porque o seu fermento acabou elevando o seu melhor em relação à gratidão ao Cristo, à fidelidade a Jesus, né? Mostrando-se uma pessoa muito dedicada a Jesus, que a auxiliou naquele momento de dificuldade. E isso ela demonstrou acompanhando Jesus até ao longo da sua vida, até o fim da sua vida, a dele e a dela. Então, a gente percebe quando a gente olhar para dentro de nós, né? Eu coloquei lá na enquete 4 exemplos, né? De coisas que a gente ainda sente dificuldade para fermentar na nossa vida. Eu coloquei, acho que o ódio, a resiliência, a intolerância, a calma. São pontos que a gente sabe que a gente ainda tem dificuldade, né? São pontos que ainda mexem com a gente. Mas a partir do momento que a gente consegue ter esse despertar, que a gente consegue perceber que isso é o que faz com que atrapalhe a minha vida, através das situações que eu acabo gerando para mim mesmo, eu, com humildade, vou perceber que aquilo me faz mal e que eu preciso virar a chave, que eu preciso mudar o meu comportamento.
mesmo que isso me leve a algum tipo de sofrimento temporário, alguma dor temporária, que depois vai me levar a uma satisfação espiritual plena, né? Vai me deixar de uma forma onde eu me sinta preenchido na alma. Beleza? Faz sentido para vocês? Então, se vendo essas características que nós temos, né? Voltando lá aos fariseus e aos saduceus que fermentavam aquela religião seletiva, aquela religião dogmática, a gente vai ver também dentro da nossa realidade que os líderes religiosos de hoje também não fogem muito disso, né? E a gente também vem falando bastante disso nas últimas semanas. E aí qual que é a consequência para essas criaturas, né? A queda. Eu não estou falando da queda material, eu estou falando da queda do espírito, né? Um sofrimento que essa alma acaba tendo pela arrogância, pela vaidade, pelo orgulho, que acabam fazendo com que elas, após o desencarne, ou ainda dentro da sua encarnação, ela se veja numa situação onde ela está sozinha. Vou pegar dois exemplos aqui, João de Deus e Flor de Lis, né? Dois líderes religiosos que não aproveitaram daquilo que poderiam fazer de bem para as pessoas e acabaram sofrendo a consequência dos seus maus atos. E aí vem a queda. Isso pode acontecer na própria encarnação, como eu disse, mas pode acontecer também depois que a pessoa desencarnar. E ela se vê numa situação onde ela esperava uma coisa e aí ela se viu num totalmente diferente. Então a gente precisa ter bastante cuidado naquilo que a gente faz, né? Pra gente ter a percepção se isso prejudica a gente ou não. Quando a gente entra em situações repetitivas, né, em vivências que normalmente acontecem todos os dias, ou acontece com a gente eventualmente, com as pessoas, na convivência, a gente talvez não esteja enxergando, mas pode ser alguma coisa que a gente, alguma impressão errada que a gente esteja passando, inconsciente, né? A gente não faz isso de propósito, mas que afeta as outras pessoas. Então, às vezes é a forma que a gente fala, é a forma que a gente se comporta, é algumas expressões que a gente pode estar usando, olhares, gestos, tudo isso denuncia quem somos, né? E as pessoas, elas acabam absorvendo. Mesmo que eu não queira passar alguma impressão errada, elas não vão conseguir pegar o meu melhor. Elas vão ficar atentas àquilo que eu faço que não é legal e que incomoda elas. Aí eu vou falar assim, os outros que se incomodem, né? É problema deles. Se eles estão incomodados, eles que aceitem como eu sou. Mas não é bem assim que funciona a lei de sociedade. O Evangelho, ele nos ensina também a servir. Então, dentro de uma lei de sociedade, primeiro, a gente tem que se comportar para que tenhamos uma vida de relacionamento saudável, né? E isso acontece quando eu ofereço o meu melhor. Aí a gente pensa, mas o outro também não oferece o melhor dele. Mas aí é um problema do outro. Eu preciso fazer a minha parte para que eu ofereça o meu melhor. E esse meu melhor vai me levar ao servir. Então, Jesus, a sua encarnação inteira, e isso às vezes a gente não percebe, mas a sua encarnação inteira passou pelo servir. Pensem em todas as ações que Jesus fez. Partindo do princípio que ele era considerado um mestre. O mestre ensina, né? E ao ensinar ele está servindo de conhecimento. Os ditos milagres, ele estava servindo, auxiliando aquelas pessoas dentro
do magnetismo, dentro da ciência que ele tinha o conhecimento na época, que as pessoas não tinham ainda. Então, o acolhimento que Jesus fazia, tudo isso é o quê? Servir. Esse é um ponto que a gente ainda tem muita dificuldade, né? Por conta do nosso egoísmo, por conta dos nossos caprichos. E o servir é isso, não é só ação caridosa. Ela é uma ação prática, constante, e ela tem que ser inconsciente, né? Então, acho que cada um pode buscar na sua rotina momentos em que pode servir as pessoas. Desde abrir a porta para alguém, até pegar alguma coisa, um lixo que está no chão, até oferecer se alguém quer um café, mesmo que ninguém tenha pedido. São coisas pequenas, né? Mas que fazem com que as pessoas percebam isso. E isso é muito importante. Aí a gente vai voltar de novo para um outro ponto que as pessoas podem perceber. Ah, mas isso me torna fraco, as pessoas podem achar que isso é uma fraqueza minha. Isso é um problema delas. Porque se elas tentarem se aproveitar, você tem que mostrar a diferença, né? Do servir e do aproveitamento. Você está fazendo aquilo por prazer, de coração. E mesmo que a pessoa acredite que você esteja fazendo por interesse. Isso é um problema dela. Estava conversando com uma pessoa essa semana e ela entrou numa rusga com uma outra que foi e fez uma reclamação dela para a chefia. Aí eu falei assim para ela, cara, você fica tranquilo, porque não existe nenhum tipo de situação que nos prejudique a partir do momento que nós vendemos uma imagem sólida de quem nós somos. É claro, né? Se eu vendo uma má impressão, obviamente não vão comprar uma boa impressão de mim. Mas a partir do momento que a gente demonstra, né, essa solidez no nosso comportamento, de bondade, de caridade, de simpatia, a gente vai criar uma casca em torno de nós que as pessoas vão identificar aquela pessoa como uma referência naquilo, né? Quando a gente fala de determinados exemplos, quando a gente cita Chico Xavier, a gente vai buscar as referências positivas dele, né? Era uma pessoa muito tranquila, aparentemente muito calma, serena. Não é isso que a gente vê na imagem de Chico? Quando a gente vê Divaldo, a gente pensa em sabedoria. Então tem algumas questões que a gente olha para aquela pessoa e, caramba, ela me vende isso. E quando a gente tem isso forte, né, a gente tem que se auto-boicotar muito para que as pessoas não acreditem em nós. Então, se a gente tem essa força em nós, né, a gente vai ver que a gente também consegue ter uma percepção daquilo que a gente precisa cuidar. Então, se a gente é exposto diante de um erro, o que a gente vai fazer? A gente vai ter a humildade de perceber que a gente errou e a gente vai reparar esse erro. Se a gente é colocado em uma situação difícil, onde a gente se vê, nossa, eu não consigo resolver essa parada, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar da ferramenta calma, da ferramenta tempo, da ferramenta serenidade, para a gente parar, respirar, pensar e encontrar uma solução, buscar a ajuda da espiritualidade, uma inspiração, né? Mas não tentar resolver na hora, porque a gente vai provavelmente criar um problema maior ainda. Se a gente é traído por alguém que a gente confiava muito, o que a gente vai fazer? Vamos julgar e vamos criticar e afastar? Ou a gente vai compreender, tentar entender o que levou a pessoa àquela situação, para que a gente consiga perdoar através da misericórdia? Então,
Essa é a lição do fermento. O que a gente fermenta na nossa vida? Quais são os sentimentos, as ações que a gente tem fermentado? E aí eu deixo uma frase para a gente gerar essa reflexão, né? Somente o Evangelho nos nossos corações fermenta a construção de uma vida futura. Então vou repetir. Somente o Evangelho em nossos corações fermenta a construção de uma vida futura. Sem isso, a gente não consegue ter estrutura suficiente para poder, né, viver em paz, viver bem consigo e bem com os outros. O Serginho comentou que a fermentação é como se fosse nos ativar ou estimular as nossas fraquezas ou a sabedoria. Interessante assunto de hoje. E a Rosana, sim, faz muito sentido, assistindo The Chosen e amando poder visualizar um pouco de um dos momentos mais importantes da vida de Jesus e da nossa própria história. O Washington comentou, como diz Mainha, tem que saber entrar e saber sair. Muito boa essa, Washington. Muito boa. É aquele negócio, né? Arrumou o problema, agora resolve, né? É bem semelhante. Aí a Rosana, precisamos estar atentos ao que estamos fermentando em nós, que é a reflexão do Evangelho. E a Helena, somente o Evangelho em nossos corações fermenta a construção de uma vida. Já até, caramba, decorou, hein? Foi rápida. Boa noite, Patrícia. Ela comentando aqui no YouTube, mas isso leva a crer que a traição foi uma culpa nossa, né? E a gente não pode ter esse pensamento, né? De forma alguma. E mesmo que a traição tenha sido uma culpa nossa, aí cabe o perdão a nós, independente da pessoa nos perdoar ou não. Porque vou voltar para o mesmo princípio. Se a gente demonstra essa capacidade de se perdoar de uma falha, a gente consegue mudar o nosso comportamento com o passar do tempo. E mostrar para a pessoa com o passar do tempo que a gente mudou, que a gente não vai mais cair naquela falha que a gente teve. Eu passei por uma situação dela, agora você me lembrou, boa colocação, Patrícia, você me lembrou uma situação que eu passei na faculdade. Vou contar uma história legal para vocês, muito legal mesmo. Faculdade, né? A gente é novo, 20 e poucos anos, a gente não tem, a gente é bastante, aliás, a gente até hoje faz umas besteiras, mas a gente vai passando o tempo, vai ficando mais amadurecido e vai tendo um pouco mais de consciência, de atenção e tudo mais, vai tendo mais propósito na vida, vai entendendo quem somos. Na faculdade, estudei rádio e TV e a gente tinha um grupo muito forte, um grupo muito unido, um grupo de pessoas bastante versáteis, muito bom para realizar as atividades acadêmicas. E a gente tinha uma pessoa que era fora de série dentro do grupo. É uma pessoa pronta, sabe? Aquele cara que só tá fazendo a faculdade porque precisa do diploma, porque o cara era bom demais no que ele fazia. Um ótimo comunicador. Hoje ele é um apresentador de uma grande emissora de São Paulo. E a gente estava gravando uns jingles, são aquelas musiquinhas de propaganda e tudo mais, era tarefa. E esse meu amigo, ele não estava acertando, né? Não estava acertando a gravação. Ele estava dentro do aquário fazendo a gravação e eu estava fora, junto com o técnico, meio que dirigindo ali a situação. E aí, conforme ele errava muito, eu virei e falei assim, mas também quase não vem às aulas, porque ele trabalhava já no mercado, trabalhava bastante e tinha dificuldade mesmo de acompanhar as aulas. E aí eu fiz esse comentário. Só que o microfone da parte de onde eu estava ligado para quem estava dentro do aquário ouvindo. E ele ouviu. E aí ficou uma situação completamente desagradável, né? Porque ele ouviu, ficou fulo da vida e saiu fora. E saiu. E largou o trabalho ali. E aí ficamos numa situação bastante delicada, né?
Isso foi no segundo ano da faculdade. Ele saiu do nosso grupo, se juntou com outras pessoas, tal, e tocamos a vida ali. Ele percebeu, né, o meu erro. Eu nunca cheguei a pedir, eu não lembro se eu nunca cheguei a pedir desculpa pra ele, eu não lembro, faz muito tempo, né, gente, faz mais de 20 anos. Mas o meu comportamento, ele mudou. Eu sempre tentei reatar, né, o relacionamento com ele, mas ele, pelos motivos óbvios, sempre ficou afastado. Então eu perdi a confiança dessa pessoa. Mas eu sempre busquei, né, reatar, e sempre busquei tratá-lo como se nada tivesse acontecido, como se de fato eu tivesse arrependido da situação. Mas foi passando o tempo e tranquilo. Passou o terceiro ano da faculdade. Foi. Passou no quarto, a gente já estava um pouquinho mais próximo. E aí, curiosamente, a gente ia TCC, né, quarto ano, último ano de TCC. Eu e um outro integrante do grupo não queríamos fazer o mesmo tema de TCC que os outros integrantes do grupo queriam. E aí a gente meio que rachou o grupo, um grupo que vinha desde o primeiro ano junto trabalhando sempre. A gente rachou porque queria fazer o que a gente queria e a gente imaginava que as outras pessoas não iam querer e, bem, enfim. Separamos. E nessa que a gente separou, o que aconteceu? Esse cara perguntou se podia fazer com a gente. Porque ele também não queria fazer o tema que as pessoas do grupo que ele estava iam fazer. E assim, nosso TCC, fomos em 3, né? Junto com essa pessoa. Então, a partir deste momento, né? A partir desse momento, entendi que ele havia me perdoado. Né? E nós fizemos um trabalho muito bonito. Então, olha que legal. O nosso comportamento, olha como eu não tinha maturidade suficiente, claro, né? Mas eu já tinha alguma coisa do que eu era, do que eu queria pra mim. Se eu tivesse mantido um comportamento, uma postura de bloqueio, de trava, não, azar o dele, ele que tá perdendo não ter a minha companhia, sabe? É um negócio de vaidade, né? Um negócio de arrogância que a gente acaba construindo. Não teria, a vida teria tomado outro rumo. Talvez eu nem estivesse aqui hoje, né? Não sei nem se eu seria um comunicador, como a vida acabou conseguindo tomar um rumo. Então é legal a gente parar para pensar, né? E se a gente for buscar as referências nas nossas vidas, acredito que vocês também achem situações semelhantes a essa minha história. E é isso. A Zezé comentou aqui, é a caridade que devemos fermentar em nós. Vamos lembrar, fora da caridade não há salvação. Né? Fora do amor ao próximo, fora do respeito não há salvação. Que é isso que essa caridade quer dizer. E a Helena deixou a frase registrada, mas eu vou depois fazer uma publicação só com ela também. Tá? Pra gente não perder. Beleza, gente? Lição absorvida na noite de hoje. A Patrícia Helena comentando lá no YouTube, mudar os nossos preconceitos. Ela diz que já foi muito preconceituosa. Também é um modo de fermentar a nossa vida. Hoje já perdi 80% dos meus preconceitos. Ainda tenho que melhorar muito. Todos nós, né, Patrícia? E eu acho que assim, se a gente percebe essa mudança, a gente está fermentando as coisas boas, né? Porque a gente pode de fato olhar pro ruim da pessoa. Só que a gente tem que prestar também atenção naquilo que ela tem de bom. E aí o que ela tem de bom, que a gente tem que tentar ajudar ela a enxergar. Porque a hora que ela fermenta o bom, o ruim, ele acaba virando algo que não incomoda tanto, que a gente releva. E a gente tem essa dificuldade ainda hoje, né? Quando a gente vê as pessoas, quando o santo não bate, essas situações acaba sempre incomodando a gente o quê? As coisas que são ruins. E a gente acaba esquecendo de ver as qualidades daquela criatura, que às vezes ela pode ser uma pessoa maravilhosa,
uma pessoa amável demais. E aí a gente fica tão focado nas coisas ruins que a gente acaba tendo embates, acaba tendo sofrimento, né? E a gente nessas horas tem que ter muita resiliência. Mas tem que ter muita resiliência, tem que ter muita tolerância. E mostrar isso. A gente tem que mostrar. É como se a gente mostrasse que a gente não pode desistir das pessoas. Eu acho que esse é o ponto. A gente não pode desistir das pessoas. Porque a hora que ela percebe, por mais que a pessoa nos trate mal, por mais que ela tente nos mostrar aquilo que a gente é fraco, se a gente der razão para ela, a gente acaba enfraquecendo a nós mesmos, né? E a gente tem que, enquanto ela destrói é uma palavra muito forte, mas enquanto ela tenta sempre trazer esse nosso lado que incomoda ela, a gente tem que mostrar também aquilo que a gente é bom. Porque mostrando aquilo que a gente é bom, a gente vai fazer com que ela também comece a ver os valores que a gente tem. E aí acaba sendo uma troca recíproca de afeto, uma troca recíproca de respeito, porque aí ela vai respeitar o seu limite e você vai respeitar o limite dela, para que as partes que ainda incomodam uma a outra fiquem ali, né, naquele limite imposto por cada uma das pessoas. A Rosana comentando aqui: gratidão, sempre foi maravilhoso, sempre que saibamos usar o fermento nesta jornada chamada vida. E é isso, gente. Vamos para a nossa vibração. Vamos lá. Vou convidar vocês mais uma vez para que possamos fechar os nossos olhos, que possamos elevar os nossos pensamentos juntos da espiritualidade, mais uma vez, que nos acompanha, que nos dá sustentação para esse evangelho, que nos dá toda a inspiração, os pensamentos, nas falas, nos comentários, nas reflexões. Vamos agradecendo demais os irmãos do alto que nos assistem na noite de hoje. Vamos sentindo todo o amor, toda a amorosidade, todas as boas energias nos envolvendo a nossa alma neste momento. Vamos sentindo todas essas boas energias fluindo do nosso ser, emanando de nós, e que nós possamos sentir ela saindo de nós através do topo das nossas cabeças e da palma das nossas mãos. Todo esse cordão fluídico que cada um neste momento emana vai sendo absorvido pelas mãos dos mentores deste trabalho, que vão reunindo toda essa energia e vão dissipando pelo bem universal, pelo planeta Terra, por todos os povos que aqui habitam, por aqueles que se encontram em guerras, conflitos, pelas pessoas que vivenciam a guerra, que passam pela fome, sofrem com a miséria. Vamos vibrando pelo Brasil, por Brasília, pelos dirigentes da nossa nação, por todo o povo brasileiro. Vamos vibrando aos sofredores, aos nossos irmãos que estão nas ruas, perdidos nos vícios, abandonados pelas suas famílias. Que eles possam ser tocados por essas energias nesse momento, sentir um afago temporário que seja, possam buscar uma força temporária que seja. Vamos vibrando aos encarcerados nas prisões,
Vamos vibrando pelas crianças nos orfanatos, aos idosos nas casas de repouso, as pessoas que sofrem qualquer tipo de doença em seus lares, as que vivenciam a violência doméstica. Vibremos aos hospitais, as pessoas que estão nos leitos de UTI e aos profissionais da saúde. Que nesse momento possamos visualizar todos os nomes colocados para a vibração na noite de hoje, aqui durante a live, durante o post de divulgação deste evangelho. Que todos esses irmãos que com tanto carinho tiveram seus nomes colocados possam nesse momento, com a misericórdia, com o amor da espiritualidade, cuidar de cada uma dessas almas, possa dar sustentação, o amparo necessário de acordo com a necessidade de cada um desses irmãos. Vamos pedindo também que cuidem do lado espiritual, do lado material, do lado mental. Que nesse momento possamos visualizar qualquer uma dessas pessoas que tenhamos colocado nome, ou a nós mesmos, alguém que esteja passando por uma dificuldade, possamos visualizar essa pessoa recebendo uma chuva de bênçãos. Que isso possa reanimá-la, fortalecê-la, renovar-lhes as esperanças. Vamos pedindo que as equipes do Dr. Bezerra cuidem de nós durante o nosso sono, recuperando as nossas energias físicas e espirituais. E vamos pedir também que as equipes do Dr. Bezerra fluidifiquem as nossas águas, que coloquem nelas os remédios necessários, salutares para nós. E ainda deixamos uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário. E assim, com o coração repleto de amor, cheios de vida, vamos mais uma vez agradecendo ao Pai por este encontro, por termos a possibilidade de estudarmos o Evangelho do Cristo, pela oportunidade da transformação que cada um busca para que possamos retornar à pátria espiritual melhores do que entramos nelas nesta encarnação. Que todo o seu amor, Pai, possa nos amparar, possa nos dar a sustentação necessária ao longo de toda esta semana. Que possamos fazer a nossa parte também, cuidando dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações. E vamos encerrando com a prece. Deus de amor e de bondade, que nos dais tudo e sempre, concedei-nos a força que não recua diante de aflição alguma. Tornai-nos bons, mansos e caridosos, pequenos na fortuna e grandes no coração.
Que o nosso espírito seja espírita na terra para melhor compreender-vos e amar-vos. Que o vosso nome, ó meu Deus, emblema de liberdade, seja o objetivo consolador de todos os oprimidos, de todos os que têm necessidade de amar, de perdoar e de crer. Que assim seja. Que a partir deste momento, em nome de Deus, em nome de Jesus, possamos dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje. Que assim seja e que tenhamos uma semana maravilhosa, possamos nos lembrar desses ensinamentos, vão nos ajudar demais, né, durante a nossa semana.